Esse podcast é apresentado pela Copastor. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 013 do Saída de Emergência. Eu sou Daniel Amorim. E eu sou Renata Garcia. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Era uma vez um podcast chamado Saída de Emergência. Ele foi criado da inspiração de colaboradores que queriam compartilhar conteúdos educativos com a maior quantidade de pessoas possíveis. Em um belo dia, esse projeto criou vida e hoje já passamos de mais de 10 episódios lançados, vários convidados fenomenais participaram e outros inúmeros ouvintes puderam acompanhar esse trabalho. Bom, esse é um pedacinho da história do Saída de Emergência. E você, como conta histórias? Quais histórias conta a seus filhos? Qual história conta para vender um produto? E para promover a si mesmo? Qual é a sua história? Para trazer mais histórias nesse bate-papo, vamos apresentar nossos convidados de hoje. E eu vou começar apresentando o Marcos Marim. Ele é professor de Geografia, formado da Universidade Estadual de Londrina, atua com gestão de conteúdo há mais de 12 anos. Ele usa sua base acadêmica em Geografia para criar storytellings que façam as pessoas viajarem. Atualmente, ele explora o mundo do empreendedorismo com a criação da sua empresa, a ACT Criatividade Corporativa. Marcos, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E o nosso segundo convidado é o Max Franco, pós-graduado em Inovação, em Educação e mestre em Gestão de Turismo. Ele é palestrante, consultor e escritor. Como professor, ministra aulas de storytelling, língua portuguesa, italiano, literatura e redação. É coordenador dos cursos de pós-graduação, projetos de inovação, principalmente voltados para arte, educação, storytelling, viagens culturais e metodologias ativas. Diretamente de Mossoró, do calor de mais de 40 graus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Max. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. E mesmo que seja saída de emergência, eu não sairei, vou ficar. Ótimo, ótimo. Vamos ver então até onde a gente vai chegar. E já aqui para começar esse nosso bate-papo de hoje, vamos começar a contar algumas histórias aqui. Marquinhos, eu queria trazer você aqui para esse nosso bate-papo. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez aí por aceitar nosso convite. A gente que já tem uma relação aí de trabalho bem interessante. Obrigado por todos os ensinamentos. Marcos, você pode nos contar uma história ou relembrar de alguma velha conhecida? Uma breve história trazendo alguns elementos para a gente comentar o storytelling? Ô Dani, eu vou praticar aqui uma metacomunicação. Eu vou contar uma história de uma história. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu trabalhava com um grupo de executivos, era o início de um evento. A mim cabia, nesse evento, fazer a abertura e fazer uma apresentação para eles. Eu tinha que fazer a apresentação do evento, o que aconteceria no evento. E aí, quando eu me posicionei, eram 40 executivos mais ou menos, todos a maioria bem sérios, para não dizer sisudos, e aí, antes de eu dizer bom dia a eles, eu disse, eu tenho uma história para contar para vocês. E eu comecei a contar uma história para eles, e o evento todo que nós vivemos, ele voltava àquela história. Na realidade, não era o evento que voltava, a história tinha criado links para todo o evento, e a todo momento no evento, a gente voltava ao que tinha sido dito naquela história, o lúdico. Essa história para por aí, porque 3 meses depois, eu fui a uma feira de negócios, onde havia milhares de executivos sérios e muitos deles sisudos, e aí um desses executivos estava administrando o stand da empresa deles, e aquele stand estava cheio de pessoas. Havia ali clientes, fornecedores, parceiros, concorrentes, todos conversando, e esse executivo cuidando de tudo. E eu cheguei por ali, eu tentei falar um oi para ele, porque eu tinha certa proximidade dele. Ele parou de fazer tudo que ele estava fazendo, ele foi num canto e falou, ô Marcos,
vem cá, você pode contar aquela história que você contou para a gente aquele dia naquele evento de novo? Eu falei, eu posso, mas você esqueceu? Eu falei, eu esqueci, você sabe que eu ia contar para minha filha na hora dela dormir, e eu fiquei tão empolgado, só que eu me esqueci de alguns detalhes. Então você pode contar para mim agora aquela história? O resumo da ópera, Dani, Renata e Max, é que a gente tinha ali um stand cheio de executivos, e o executivo principal daquele stand estava debruçado no balcão, como uma criança, e eu digo criança no melhor dos sentidos, no sentido mais puro, como uma criança ouvindo uma história. E naquela noite, a filha dele foi embalada por aquela história. Uma história que foi dita primeiramente para 40 executivos sisudos e que descobriram um pouco disso. Em particular, ele descobriu a magia de se contar uma história e de se encantar com uma história. Fascinante, Marcos. A história tem muito esse poder, né, de nos fazer conectar com o outro, né, por mais sisudo que ele seja. E um parênteses aqui, eu fui contadora de história voluntária em um hospital, e eu contava histórias para crianças que estavam, enfim, no hospital, em tratamento, e foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive na minha vida. Então, quando você estava contando essa história dos executivos sisudos, me veio muito essa lembrança, essa memória de como as histórias transformam, do executivo sisudo à criança que está com os olhinhos brilhando, né? A história, ela tem esse poder de alguma forma. Muito bacana, e transformadoras para você e para elas, né, Renata? Porque transforma os dois lados, né? Sim, sim, sem dúvida. E agora, Max, puxando aqui essa história que o Marcos contou para a gente, você com toda a tua experiência, né? Por que hoje em dia o storytelling é tão comentado, né? Por que ele deixou de ser contar histórias, né? Deixou de ser somente do universo das crianças e hoje é usado como uma ferramenta, né? O que é exatamente esse storytelling, Max? Muito obrigado pela pergunta, Renata, mas depois dessa história do Marcos, eu tenho pouca coisa a acrescentar. Uma história muito bonita, muito humana, muito verdadeira, porque eu acho que poucas coisas têm o poder de nos alcançar, de ir à profundidade, tocar as cordas mais sensíveis de qualquer ser humano do que uma boa história. E não é verdade e não é mesmo que as crianças, histórias são para crianças. Eu acho que nós adultos, talvez a gente consuma mais histórias do que as crianças. Se a gente for ver, quando a gente acorda pela manhã e alguns de nós, antes de escovarmos os dentes, vamos ver o celular, quando você vai dar essa olhada, você está em busca do quê? Você está em busca de histórias. Né? Histórias que vão estar, por exemplo, nas redes sociais. Você alimenta as redes sociais o tempo inteiro das suas histórias, você busca as histórias das pessoas, você vai trabalhar, você está vivendo uma experiência, vivendo uma história. Na hora do almoço, você conta histórias, você chega em casa para descansar, você vai descansar consumindo histórias. Você vai assistir a um jogo, vai assistir a uma série, você vai assistir a uma novela, você vai ler um livro, você vai jogar, por exemplo, alguma coisa, nós somos adictos, nós somos viciados por histórias, nós amamos histórias desde muito tempo. Desde que a gente foi capaz de inventar a palavra, nós inventamos histórias. O caçador que saía para caçar, ele trazia duas coisas que eram muito interessantes para a tribo. Ele trazia a caça e ele trazia histórias. Ele trazia as experiências que ele viveu ou que ele imaginou viver durante a façanha da caça. Então, esse pessoal que esperava o caçador, esperava o momento mais legal da vida. Eles iriam comer e ouvir histórias que possivelmente que eram encenadas, que eram acompanhadas por gestos, pelo não verbal, por gemidos, por gritos, por imitações de animais, de pássaros, né? Tinham efeitos sonoros, né? Se não efeitos especiais. Então, nós, desde muito cedo, somos viciados em histórias. E o storytelling é um nome novo para uma coisa muito antiga. Nós amamos histórias há muito tempo e nada indica que vamos deixar de amá-las. Max, então só para ser mais enfático, em todo, né, nesse
universo aí de contar histórias, o storytelling ele entra hoje como, vamos dizer assim, o formato, ele entra como uma ferramenta de marketing, como que você colocaria? Porque até então a gente sempre viveu com isso, mas por que hoje ele entra como um termo tão fundamental nas relações, nos negócios? Eu acredito, assim, na minha modesta opinião, eu acredito até que o Marcos tem mais condições de balizar isso do que eu, mas eu tenho uma impressão, pelas minhas leituras, pelas minhas vivências, é que o nome storytelling foi ressuscitado pela publicidade, pelo marketing. Mas, na verdade, ele não é restrito ou exclusivo ao marketing. Os grandes líderes da humanidade eram contadores de histórias. Se você for ver Martin Luther King, quando chega lá em Washington e faz o seu famoso discurso à multidão e ele começa, eu tive um sonho, ele tá contando uma história. Gandhi, um grande contador de história. Jesus, um storyteller nato, usava o tempo inteiro parábolas, metáforas para convencer as pessoas. Então, na verdade, é um termo ressuscitado pela publicidade no momento atual, mas a gente sempre amou história. Veja os seus professores, vejam os nossos professores, vocês vão perceber que os melhores professores que nós tivemos eram contadores de histórias, eram grandes contadores de histórias. Vamos pensar nos nossos avós, que às vezes não tinham formação acadêmica, mas eram sábios, muitos deles muito sábios, com frases, com histórias que iriam trazer valores que são eternos, que são ancestrais. Vamos ver o xamã da tribo, pajé, o cacique, pode ter certeza, procure os grandes líderes da humanidade, procure as pessoas que são referências para nós e você vai encontrar storytellers. Ótimo. O Marcos, e a gente está aqui falando, né, de contar histórias desse universo, de grandes líderes, e trazendo um pouco mais para a prática. Como encontrar o formato ideal de contar uma história? Tem uma técnica ou não tem? Eu acho que tudo que o Max trouxe, ele fala muito de percepção, né? E basicamente o storytelling, e essa roupagem, é bem isso que o Max falou, ou seja, demos um nome novo a uma coisa que já se vivia, a uma coisa que sempre se viveu, sempre fez parte da nossa vida, né? Mas eu acho que basicamente a gente trabalha, Dani, com percepções e algumas técnicas, né? Eu acho que a percepção é a percepção do outro, porque o storytelling e a contação de histórias é a própria empatia, é criar empatia com o seu entorno, é criar empatia com o seu interlocutor, é envolvê-lo, de alguma maneira envolvê-lo. Só que, claro, algumas técnicas podem nos ajudar. As boas histórias são aquelas que nos conduzem com um bom começo, um meio e um fim, né? Então, entre esse começo e esse fim, você cria capítulos, você cria cenas, né? Os avós que o Max citou, eles quando sentavam com a gente no sítio ou no interior, quando eles sentavam para conversar com a gente, eles começavam a contar uma história. Não teria graça se eles contassem o fim da história. E a história podia ser curta demais, mas ele tinha que criar um suspense, ele tinha que criar cenas que colocasse alguém em perigo. De preferência, ele tinha que criar um herói para aquela história. E esse herói era o cara com quem a gente teria toda aquela sintonia, iria torcer por ele. Mas tinha que acontecer alguma coisa ruim com esse herói, porque senão a gente não torceria por ele. E alguém teria que fazer essa coisa ruim, porque eu tinha que ter um antagonista, né? E aí, o herói, ele tinha que reagir. Eu preciso dessa reação dele, eu estou torcendo por ele. E no fim, é claro que ele tem que vencer, né? E se a gente trouxer isso, quando a gente conta uma história, talvez não haja nada mais fascinante do que você criar surpresas, né? Você cria um início impactante, traga um conteúdo relevante e entregue um final emocionante. Quando a gente permeia esses caminhos, a gente consegue fazer as pessoas sentirem. Porque numa conversa, numa apresentação, as pessoas, elas vão se esquecer de muitas coisas que elas ouviram. Elas vão se esquecer de muitas coisas que elas viram, mas elas não vão se esquecer do que elas sentiram. E uma história, ela tem essa magia. Ela faz a pessoa sentir. Essa é a empatia maior, né?
E talvez, quando tudo começa da empatia, a gente pode migrar para percepções e para algumas técnicas que a gente pode ir aprimorando, a gente pode ir trabalhando também, né? Mas tudo começa pela empatia, eu acredito. Marcos, eu concordo tanto com o que você está falando, e eu fui apresentada recentemente, a gente escuta muito falar de empatia, né, um tema que também a gente já discutiu aqui, e existe o que é chamado e conhecido como comunicação empática, né. Aí, Marcos, eu queria passar a bola para você, puxando essa linha da empatia que o Marcos trouxe. Quando a gente fala de comunicação empática, a gente fala muito da escuta ativa, né, e ser empático é se colocar ali disposto a ouvir a história do outro, né, mas quando nós estamos contando uma história, a gente também tem que ter essa fala empática, né, que eu acho que junta um pouquinho com o que você trouxe, Marcos, de ter esse começo, ter um enredo e depois ter um fim, né, emocionante com todas as personagens que envolve. Aí, Max, eu queria te fazer uma pergunta, mas, na verdade, mais uma provocação, né? Qual que é a necessidade, se é que existe uma necessidade, né, porque você já trouxe uma reflexão muito bacana, que a gente está resgatando algo que já era nosso desde lá dos tempos primitivos, né, mas qual que é a necessidade de a gente usar o storytelling na nossa vida para otimizar as nossas relações, tanto as nossas relações no trabalho, quanto as nossas relações com as pessoas que a gente ama, as nossas relações com o outro, né, como que a gente consegue traduzir esse storytelling de uma forma prática no nosso dia a dia? Bem, é uma pergunta inteligente e difícil, né? É uma pergunta de $1 milhão, tá? Eu vou dar a resposta que eu acho que exista e depois mando para você a conta, Renata, já que a pergunta... Maravilha, eu espero poder pagar essa conta, hein, Marcos? Não faz muito você está pedindo a mágica do Harry Potter, né? Você está pedindo né, a cereja o elixir do storytelling. Você está pedindo... Na verdade, essa é a sacada, é o pulo do gato, né? É o segredo do mágico. Como é que você vai conseguir... Porque o storytelling, gente, é uma história para persuadir. Quando eu digo no meu trabalho que eu cheguei atrasado porque o meu pneu furou, isso não é storytelling. Você só está contando uma história. A não ser que você queira convencer as pessoas. Talvez o seu pneu não furou. Se o seu pneu não furou, aí você quer convencer as pessoas que você chegou atrasado, isso aí é o uso do storytelling. Contar uma piada, por exemplo, não é storytelling, é só entretenimento, é uma história para entreter as pessoas. Se eu conto uma piada porque eu quero convencer as pessoas de não votarem em A e votarem em B, aí eu estou fazendo uso do storytelling. Eu quero convencer as pessoas com uma história. Então, eu acho que a gente tem que primeiro perceber para quem eu estou contando essa história. Eu contar uma história de um determinado universo dentro de um outro grupo, eu contar uma história de estudantes dentro de um grupo de executivos, não vai casar tão bem, né? É melhor que eu conte uma história de estudantes dentro de um grupo de estudantes, uma história de... Eu posso até criar uma outra coisa, uma fábula, né, da raposa e das uvas e contar para o executivo, mas tem que ter alguma aderência, tem que ter alguma ligação para que exista uma relação empática. Eu contar, por exemplo, dentro de um grupo de estudantes, de jovens, uma história, por exemplo, vamos lá, de uma viagem que eu fiz para um local que eles nunca foram, nem planejam ir, não teria tanto efeito, a não ser que eu quisesse encantá-los com essa história e quisesse convencê-los a irem comigo para essa viagem, se eu quero vender um pacote turístico. Então, tem muito a ver, como colocou muito bem, de forma muito objetiva o Marcos, tem a ver com o contexto, né? Depende muito do contexto no qual eu estou inserido. Ótimo, então a gente já... tentar trazer aqui alguns elementos que eu mesmo já consegui pegar aqui da nossa conversa. A gente falou de, primeiro, entender um pouco do nosso público, né, para a gente saber como que a gente vai passar essa mensagem, a gente construir uma, vamos dizer assim, uma narrativa com começo, meio e fim, onde tem alguns elementos que atraiam essa atração desse público no início, e de uma certa forma, durante essa conversa, essa narração, a gente consiga prender essa audiência e trazer, e tocar ele, né, como acho que muito bem
colocada aí pelo Marcos, trazer alguns elementos que toquem as pessoas, né, que talvez remetam a elas, a vida delas, ou algum fato que elas já viram. E aí, Marquinhos, também voltando um pouco mais para a parte prática, outra vez um pouco agora da parte corporativa, né? Como o storytelling ele pode mudar a trajetória de uma empresa? Quais benefícios dessa técnica para o meio corporativo? A gente sabe que ele é utilizado e hoje ainda mais enfocado, né? Porque ele está trazendo algum resultado. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente. Eu vou aproveitar uma palavra que o Max trouxe, que é persuasão, mas eu acho que, e aí, para responder essa pergunta, eu juntaria a palavra do Max, a palavra humanização, porque quando eu junto essas duas na empresa, a gente consegue algumas vitórias, a gente consegue alguns avanços. A persuasão com humanização. Vou contar uma outra para vocês. A minha empresa participava de uma concorrência para um evento há alguns meses, e nós íamos apresentar nós tínhamos a apresentação da empresa e tudo esquematizado, uma apresentação típica num PowerPoint para a gente levar para o cliente. Nós estávamos concorrendo com outras 4 empresas, e aí uma das partes da nossa apresentação, ela tinha um roteiro do evento que aconteceria. E aí cabia a mim fazer essa parte do roteiro, era a minha tarefa na empresa. Então os meus colegas apresentaram a parte técnica, a parte que era a parte hard de carregar o piano, e tinha que ter isso, né? E quando chegou a minha parte para apresentar, eu falei, eu vim com a célebre, né? Eu vou contar uma história para vocês. E aí, nesse momento, a gente quebra um pouquinho, porque a gente consegue ver umas risadinhas, né? E era uma história extremamente simples, uma história extremamente singela, mas uma história que falava, olha, vocês estão vendo como essa história se casa com o evento, com o produto de vocês? Vocês estão vendo como essa história se casa com o público de vocês? E depois que eu contei essa história, eu trouxe a parte técnica dela. Eu trouxe tudo aquilo que eu falei para vocês, de a gente ter as personagens bem definidas, né? O protagonista, o antagonista, muitas vezes a gente chama, o Max pode falar melhor sobre isso do que eu, a jornada do herói, que divide uma contação de histórias em cenas e cria todo o suspense. Mas mais que isso também, nessa apresentação, o que eu trouxe para eles, eu falei, gente, aqui nessa apresentação, nós temos elementos que são familiares e são caros ao público de vocês, ao público que vai ouvir, que vai participar desse evento. Nós temos natureza, nós temos trabalho, nós temos esforço, dedicação, família, nós temos sustento, alimento. Então, o diferencial, Dani, voltando à sua pergunta para uma empresa, é buscar no storytelling elementos que sejam condizentes com o público com o qual você está interagindo, né? Isso cria uma possibilidade de adesão muito maior. Aí a gente volta ao primeiro. Com isso eu consigo a persuasão que o Max trouxe. E a persuasão, adequando essa persuasão a uma humanização. Não é a persuasão por persuadir, por trazer para... Não. É uma persuasão humana, é uma persuasão envolvente. E aí a gente volta sempre, né, Renata, na empatia que você trouxe. Nossa, que incrível, Marcos. E eu estou anotando aqui o que vocês estão falando, fazendo setas. E o persuadir do Max, né, com a tua humanização, quando a gente linka esses dois, a gente entende que então, essas histórias, elas vêm com um propósito, né? Elas são muito mais do que apenas histórias, né? Elas vêm com essa ideia de realmente persuadir, mas persuadir para algo que é maior, né, para algo mais importante, e aí sim é o que a gente consegue fazer de sentir, né, que foi o que você trouxe no começo, né, se conectar com as pessoas além daquele raso, né, e realmente atingir a essência, né, o coração, que eu acho que é o grande desafio hoje em dia, né. Para completar a minha história, a gente ganhou a concorrência graças ao storytelling. Eu não tinha dúvida. Eu já ia perguntar o que tinha dado essa história aí. Coisa boa. Esse foi o fim da história. Eu posso interferir um pouquinho, Renata? Claro, fique à vontade. Sabe uma coisa interessante? O Marcos coloca o storytelling de uma forma muito humana, muito positiva, e o aspecto empático, e você está ressaltando como é bonito e tal, mas o storytelling ele não é naturalmente bom ou mal, ele é uma ferramenta. É lógico que o uso que o Marcos fez dele foi um excelente
uso, uma aplicação muito bem feita e para o bem. Inclusive, eles ganharam a concorrência, coisa maravilhosa, queremos comemorar depois, abrir algum champanhe, pode convidar. Mas, se você for ver, o nazismo é uma narrativa também, é um storytelling também. Então, se você vota em A ou B, é porque alguém te convenceu com alguma história. Na verdade, não há nenhuma adesão que nós façamos na vida que não parta de uma narrativa. Eu contei uma história um dia desse, que eu fui comprar leite e peguei uma caixa de leite que estava R$1 mais barata e levei para o caixa. E aí a minha memória ativou, lembrando que essa marca de leite, alguns anos atrás, encontraram água oxigenada nesse leite. Então, aí eu pensei, olha, R$1 mais barata, mas tem água oxigenada. Será que água oxigenada faz tão mal assim? Será que não dá mesmo uma lavada e fica bem? E aí eu preferi não levar esse leite por via das dúvidas e levei outro, que era R$1 mais caro, mas de repente não tinha água oxigenada. De repente tinha, mas a narrativa não me chegou. Então, o storytelling dessa marca de leite me é mais positivo. Eu não sou capaz de analisar se um leite tem ou não tem água oxigenada, eu não tenho essa capacidade, essa expertise, mas eu sou capaz de decodificar narrativas. Então, não há nenhuma adesão que nós façamos na vida que não seja a partir de storytelling, a partir de narrativas. Se eu creio numa determinada fé, numa determinada religião, é porque eu acreditei no storytelling. Se eu comprei uma calça X ou Y, é porque eu acreditei num storytelling. Se eu apoiei um determinado modelo de governo, é porque eu acreditei no storytelling. Se eu gosto de uma determinada marca, é porque eu gostei de um storytelling. Então, na verdade, até para casar, eu preciso de storytelling. Eu preciso que tem que ser forte, hein? Isso, essa pessoa tem que me contar uma história que me convença a ficar com ela. Se a narrativa dela não for boa, é bem possível que nós não queiramos. Então, o storytelling, eu digo que ele é uma faca. Com uma faca, eu passo requeijão no pão. Com uma faca, eu posso ferir alguém. Então, o storytelling, ele é bom ou mal? As fake news são storytellings. Então, o storytelling, ele tem este lado de promoção humana, de empatia, etc. e tal, mas ele tem um lado sombrio, perigosíssimo, que é a capacidade de mobilizar pessoas a partir de narrativas bem urdidas, bem construídas, emocionais. E como essa decisão é emocional mesmo, passa pela paixão, eu posso acabar embarcando em barcas furadas por causa de storytellings que me manipularam, que não só me persuadiram, me exploraram, me manipularam. Ô Max, você trouxe o storytelling do mal, o storytelling que existe, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, e pegando um exemplo do que você trouxe, o próprio mote do nazismo era que uma mentira dita 1000 vezes transforma-se numa verdade, né? Joseph Goebbels. Eu me lembro de um comercial muito antigo, vocês não vão se lembrar, mas eu me lembro de um comercial muito antigo, dos anos 90, do Estadão, em que ele começava com um close numa imagem, e ele falava, esse homem, ele tirou do desemprego milhões de pessoas, esse homem acabou com a inflação de um país, esse homem devolveu o orgulho ao seu povo, e ele afastava, e era o Hitler, ele dizia que a gente pode dizer 1000 verdades, ou 1000 mentiras com uma verdade, ou 1000 verdades com uma mentira. Ele fica a serviço do bem e do mal, né? Eu me lembro desse comercial, sim, viu, Marcos? Mas você... Eu me lembro. Mas como um bebê vai se lembrar? Eu acho que resgataram, então, porque eu me lembro desse desse comercial, sim. Foi muito resgatado. Eu só tenho impressão, Marcos, que foi da Folha, tá? Mas... Obrigado, Max. É isso aí. Então sou eu que não me lembro, não é da minha Mas época. É muito bom. Mas é porque a gente pode dizer 1000 verdades dizendo uma mentira. Exato. Eu não lembro do comercial, mas eu acho que um link que dá para fazer bem interessante do que foi falado agora, que talvez por trás do storytelling tenha-se uma genuidade, né? Por quê? A gente falou aqui, fez uma comparação com um casamento. Então eu conto uma história para alguém. Se elas caem nessa história, ótimo. Mas como eu mantenho essa pessoa ao meu lado pro resto da vida?
né? Então, ou seja, eu tenho que contar uma história, mas ela tem que ter por trás uma verdade, né? E Ela aí tem que que ter fundamento. ela tem que ter esse fundamento. Porque se eu conto uma história, por exemplo, no caso para fazer uma venda, mas eu não entrego aquele produto, então tudo que eu fiz foi por água abaixo, porque eu consegui fazer aquela venda, mas eu não consigo vender mais, porque aquilo que eu prometo não é aquilo que eu entrego, né? Então a Não se gente também sustenta. tem que, exato. Não se sustenta, é isso mesmo. Mas, infelizmente, às vezes, aquilo que o Marx colocou é muito bem colocado. Uma frase atribuída ao Goebbels, né, que era ministro da propaganda do Hitler. Você vai repetindo tantas vezes uma determinada postulação até o ponto que as pessoas perdem o senso crítico e começam a ver o que não estão vendo. Exato. Às vezes a pessoa ela não está recebendo, mas ela pensa que está recebendo. O nível de manipulação, de exploração e de uma espécie de colonização mental é tão grande que você pode estar se divertindo no domingo à tarde com o futebol com a sua geladeira vazia, né? Aquela história, né, está te entretendo tanto que você esquece o básico, né? Então, isso é uma das práticas do storytelling. O storytelling ele é maravilhoso, ele é poderosíssimo, é a máquina mais poderosa que existe em termos de mobilização de pessoas. Se você for pensar, eu torço por um determinado time, é uma narrativa. Eu acordo de manhã e vou trabalhar e volto de trabalho e tal, não sei o quê, porque eu acredito na narrativa. Se eu não acreditasse nessa narrativa, eu estaria fazendo outra coisa. Do mesmo jeito que outros povos, agora mesmo, estão fazendo outras coisas. Então, porque acreditar em outras narrativas, tem outros hábitos, outros costumes, e hábitos e costumes nasceram de narrativa. E a narrativa ela tem a força de colocar, talvez a grande força da narrativa, Max, se você me permite, é colocar o ser humano como personagem, né? É o ser humano como centro da atenção. Então, pode ser uma narrativa para o mal, e ela pode trazer um discurso que fala, isso é para você, isso é para o seu bem. Quando Goebbels ou quando Hitler falavam aos alemães, eles falavam, isso é para o seu bem, eu estou fazendo para o seu bem, eu estou fazendo por você. Ninguém engoliria uma narrativa se não fosse para si, né? O ouvinte, a audiência, ele é, ao fim e ao cabo, egoísta. Ele precisa de algo que venha para ele. Ele precisa de algo que preencha o que ele sente, o que ele busca, as suas perspectivas, algo que vá ao encontro do que ele quer para si, né? E a narrativa, ela tem essa magia, porque ela tenta tocar a pessoa, colocando a pessoa como centro da coisa, para o bem ou para o mal, né? Eu costumo, corroborando com o que você disse, eu costumo perguntar uma coisa nos meus treinamentos. Eu chego e pergunto, me traduzam empatia. Aí alguém sempre diz assim, colocar-se no lugar do outro. E aí eu faço uma pergunta. Muito bem, se você só se importa comigo quando você está no meu lugar, então você, na verdade, se importa com quem? É uma pergunta, é meio um sofisma. É uma provocação. É uma provocação, mas no fim, ou a história é sobre mim ou não me interessa. Então, quais são os bons filmes, os bons livros, as boas séries? São aquelas que me inserem nessa história. Parece que está falando sobre mim. E, na verdade, tem a ver. Game of Thrones. O que eu tenho a ver com Game of Thrones? Tá entendendo? Não tem um dragão nenhum, não tem uma espada nenhuma. Então, só que por que Game of Thrones é legal? Porque eu me identifico, eu tenho um processo empático, eu começo a torcer pelo personagem. Ele sou eu, ele é... Né? Então, por isso que eu revejo, me emociono. Às vezes eu não me emociono. Ele poderia ser eu. Exato, é sobre mim. Game of Thrones é sobre mim, lógico. Então, quando eu me coloco dentro desse processo empático, que é uma narrativa bem construída, é a vivência que eu quero ter, porque, na verdade, vai compensando diversas lacunas que eu tenho na minha vida. Eu não vivo um grande amor, mas no filme eu vivo. Eu não faço uma grande viagem, mas no meu personagem faz. Eu não estou nesse restaurante delicioso, maravilhoso, charmoso, mas não tem problema não, porque a minha personagem predileta está lá. Então, é um processo que o Jung vai chamar, né? Vai chamar de compensação.
Eu tô aqui babando, anotando várias coisas, tá demais o bate-papo entre vocês, meninos. Que bom, e Max, Entre nós. todos, mas eu sempre procuro ouvir mais, né? Eu acho que, assim, claro que existe uma troca, né? Em momentos a gente está falando mais, e em momentos a gente está compartilhando mais, e em outros a gente está como aluno, como ouvinte mesmo, né? E sempre que eu tenho essas oportunidades com pessoas maravilhosas, como todos que temos aqui hoje, eu fico anotando e marcando coisas, então, Até o adorando o Daniel é papo. maravilhoso, né? Até o quê, O Max? Daniel. O Daniel maravilhoso também. Sempre. Dani incrível sempre. Mas eu queria puxar um gancho, Max, e continuar contigo, porque o que vocês estavam falando, né, de a história tem os dois lados, né, depende de quem usa a ferramenta e como usa a ferramenta. Vocês trouxeram um exemplo que é, enfim, clássico na história da humanidade, né, do mau uso do storytelling, de tudo que aconteceu por conta disso, e hoje também a gente vive isso demais, né, estamos aí com as fake news e tantas outras coisas que acontecem por conta de uma história e de como ela é contada, né, mas eu acho que no fundo mesmo a gente se conecta com essas histórias porque elas falam em alguma coisa dentro da gente, né, falam para o nosso sentimento, e tá aí esse espelhamento, né? Eu não estou vivendo lá o Game of Thrones, mas eu me sinto como os personagens se sentem também, de alguma maneira. Mas, Max, eu queria te perguntar uma coisa, porque hoje em dia estamos todos, né? Estamos aqui gravando esse podcast, inclusive, cada um da sua casa, você do calor aí de Mossoró, o Marcos da Bela Vista, do bairro de Bela Vista, meu vizinho, Dani da casa dele, e está cada um em um canto, né? E assim também estão muitas empresas e muitas equipes, né? Por conta de tudo que está acontecendo agora. Então, os meios digitais, eles estão sendo aí o ponto de encontro de reuniões, de apresentações, de happy hours, de celebrações, de praticamente tudo que a gente vem fazendo aí nos últimos meses. Você acha, Max, que a gente perde a qualidade, ou que o storytelling pode ser prejudicado de alguma forma, uma vez que ele é feito mais pelo digital e não tanto pelo presencial? Você acha que uma boa história, um bom storytelling, independente do formato, ele consegue o objetivo maior aí, que é conectar mesmo com o sentimento de quem está ouvindo? Eu acho que não há a qualidade do storytelling não está vinculada ao meio, à mídia, né? Né? Se você for pensar, vamos lá, eu citei Jesus no início, não há registro de que Jesus soubesse escrever e ler, não há nada que prove que ele sabia ler e escrever. Eram muito raras as pessoas que naquela época sabiam ler e escrever. Então, e a mensagem de Jesus chegou até hoje. Você dizer, por exemplo, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, que é uma metáfora, uma analogia muito bem feita, extremamente bem feita, ela chegou a 2000 anos que essa história ainda existe, e daqui a 2000 anos ainda será contada. Então, o poder de uma boa história não está no que ela é veiculada, ou pelo que ela é veiculada. As histórias, elas têm uma capacidade enorme de atraírem, né, por causa do seu bojo emocional, do seu conteúdo emocional, por causa das verdades e dos valores que estão ali contidos. Então, ok, o que temos para hoje. O que temos para hoje é esse contato midiático, no sentido do online, do remoto, da distância. É o que temos para hoje, mas isso não quer dizer que a nossa mensagem ou que o nosso alcance deva ou possa ser diminuído. Nós temos aqui ser melhores storytellers. Eu tenho assistido algumas das propagandas feitas nesses últimos tempos em virtude dos Dias dos Pais, inclusive alguns bancos, algumas marcas clássicas, e comunicações muito mais emocionais do que eram. Por quê? Porque a falta de contato físico, humano, pessoal, tete a tete, cara a cara, ela está doendo. Todo mundo está sofrendo com isso. Eu vou na casa da minha mãe, eu falo com ela pela janela, eu no jardim, ela dentro de casa. Eu não quero abraçar minha mãe? Quero. Então, são essas histórias que a gente precisa contar hoje, que falem daquilo, da essência do ser humano. E isso emociona. Você vê hoje uma propaganda de banco e chora. Por quê? Porque eles estão tratando daquilo que nos faz falta, daquilo que é a nossa
o que nos define como raça, como espécie. E isso, na verdade, deve ativar a nossa criatividade, a nossa capacidade de contar histórias envolventes. Ótimo, Marquinhos. Falando um pouco mais também já sobre o storytelling, eu queria que você trouxesse para a gente qual o melhor storytelling que você já ouviu. Te peguei nessa, vamos ver. Nossa, você tem algum exemplo? Não é pergunta que você passa depois do almoço, 2 da tarde. Né? Porque às vezes, né, o pessoal aqui, os nossos ouvintes talvez não queiram algum exemplo um pouco mais enfático, talvez alguma coisa bem comum que você queira compartilhar. O Max mesmo, numa das aulas, ele falou a gente comentou sobre a história dos 3 porquinhos, né? Do porquê se contar essa história para as crianças, porque de trás tem uma mensagem para passar para todas elas, né? De que o lobo mau ele não vai vencer, que os 3 porquinhos eles se unem para vencer o lobo mau e o bem vence, né? Então o storytelling ele sempre vai também trazer esse valor que a gente falou, essa mensagem que vai tocar. Eu ouvi uma vez que é de um pássaro que ele é construtor da terra. É a gralha azul. A gralha, ela tem vários trabalhos, e o primeiro trabalho dela é sustentar a família dela. Ela sustenta a família dela com o pinhão. O pinhão ele é fruto e semente da araucária, aquele pinheiro que a gente encontra no sul do Brasil, em áreas serranas. E aí, para sustentar a sua família, a gralha, ela colhe mais pinhões do que ela precisa. E aí, os pinhões que sobram, ela enterra, para ela buscar num dia de necessidade. E aí, quando a família precisar, ela vai lá e busca. Só que tem um outro pássaro chamado serelepe que sabe que a gralha faz isso. Aí, ele vai lá, ele fica vendo a hora que a gralha enterra, ele vai lá e desenterra e ele come. E a gralha volta para pegar o alimento para a família dela e não encontra aquilo. Só que ela sabe disso. Então, o que ela faz? Ela redobra o trabalho dela. Ela colhe mais pinhões e enterra mais pinhões. Tantos que nem ela e nem o serelepe conseguem retirar tudo. E os pinhões que ficam enterrados, eles germinam. E dali nasce uma nova araucária. E a reprodução da araucária deve-se a essa imprecisão da natureza, de a gralha ter que colher um pouco mais e enterrar um pouco mais, e nem ela, nem o ladrãozinho darem conta de roubar a semente. Essa história ela traz a personagem, o protagonista, ela traz o antagonista, ela traz o desafio, ela traz a situação difícil e ela traz a volta por cima da personagem principal. Eu gosto. E a gralha azul acaba sendo um pássaro símbolo do Paraná. Eu morei muito tempo no Paraná e ela é bem conhecida por conta disso também. Ótimo. Ô Marquinhos e Max, até a gente já está quase chegando aqui, né, no fim do nosso voo, né, infelizmente. Papo quando é bom demais passa muito rápido, né? E eu até queria fazer uma observação. O jeito de se contar essa história também é uma ferramenta do storytelling, porque, por exemplo, eu vejo vocês contando, o Marcos acabou de contar uma história e as ênfases que ele dá, né, aumentando a voz, suavizando a voz. Como que vocês também trazem esses elementos para ajudar na construção do storytelling? Eu acho que, assim... Eu não sei se é o natural do Marquinhos, né, também pode ser. Eu acho que, assim, a gente nunca pode negligenciar nem formato, nem conteúdo, né? É interessante que eles se complementam muito e um trabalha em função do outro. Eu acho que não só para a contação de história, Dani, mas para a nossa comunicação no dia a dia, para apresentações que a gente faz, para conversas, para reuniões, é interessante que a gente tenha um formato que permita um conteúdo relevante, né? Porque se eu tiver um conteúdo e não tiver formato, eu não chego até as pessoas. E se eu tiver formato e não tiver conteúdo, eu não agrego as pessoas. Então, eles não são excludentes, né, Max? Você concorda comigo? Concordo plenamente. E concordo também plenamente que existe uma outra... eu citei do caçador lá atrás, que usava recursos não verbais, que fazia imitações de animais, que nós temos essa capacidade elástica, né, de às vezes até o silêncio, a pausa comunica. O jeito de olhar, o jeito de colocar seu corpo, por isso que os atores, os bons atores principalmente, eles são tão convincentes. Você acha mesmo que ele está sentindo a dor, né, que deveras sente, como dizia Fernando Pessoa, o bom fingidor. Então, quanto mais recursos você trouxer para a sua narrativa, para a sua narração,
melhor ela fica, mais rica ela fica, mais convincente ela se torna. E o Marcos é um excelente contador de história, já deve ter nascido assim. É um storyteller nato. E a questão de enxugar também, né, Max? Às vezes menos é mais. O que você falou do silêncio, o silêncio ele é pai de muitas realizações. Quando um silêncio, às vezes, ele diz tanta coisa, ele traz tanta coisa. Não sei se vocês já perceberam uma coisa engraçada, Dia dos Pais, eu estou lembrando sempre disso. E eu ouço muitas vezes, principalmente eu ouvia muito dos meus alunos, que diziam, meu pai não precisava dizer nada, meu pai bastava olhar. É até hoje. Né? Minha mãe fala, mas meu pai basta olhar. Então, é um storytelling, é uma história contada para convencer. É uma narrativa brilhante, um olhar bem dado em todos os aspectos. Então, inclusive dizem, né, que a nossa comunicação é 40% verbal e 60% não verbal, ou 60%... Não sei, não. Eu sei que o não verbal... Tem uma conta, né? Tem uma química aí muito bacana entre o que é dito e o que é não dito, que faz com que se diga alguma coisa. Então, e eu acho muito bárbaro que pessoas, às vezes, sem nenhum estudo, sem nenhuma academia, e você ouve o cara, é aquele tio que chega na festa de Natal, parece que a festa só começa quando ele chega. E ele conta aquela piada que ele conta em todas as festas, você já decorou. Mas se você conta, a piada não tem graça. Mas quando ele conta, todo mundo ri, até você ri, porque ninguém conta aquela piada como ele conta aquela piada. Então, não é a piada, é como eu conto a piada também. Então, não é só texto, é contexto, né? É olhar, é sabor, é cheiro, são essas... Nós somos essa mistura deliciosa, né? O ser humano é essa mistura deliciosa. Quanto mais a gente consegue trazer elementos, enriquecer o seu texto de novos elementos, mais esse texto é criativo, mais ele tem capacidade de envolver as pessoas. Total. Eu não sei qual foi o comercial aí que o Max assistiu de banco, mas eu vou procurar ele, porque ele está muito inspirado. E eu vou procurar esse comercial. Eu quase chorei, Dani. Chorei, Dani. É bom, seguradora, é banco, é tudo agora. Esse eu vou procurar. Eu não vou fazer propaganda, não. Eu nem vou citar o nome do banco. Mas tem um que quando você fez a pergunta para o Marcos e disse qual a melhor história que você ouviu, e aí eu me lembrei dessa propaganda. E aí eu vou dizer, a melhor história que a gente escuta, gente, é o exemplo. É a melhor história que a gente escuta na vida. Porque se eu tenho uma referência, né, um mentor, um chefe, um pai, uma mãe, uma pessoa que teve ascendência sobre você, e você observa os atos dessa pessoa, e são atos valiosos, valorosos, são exemplos, são modelos para nós. E aí essas narrativas são as verdadeiras narrativas, que não são feitas apenas de palavras, porque palavra é vento. Atos não, atos são concretos. Diz que o exemplo arrasta, né, Max? Um bom exemplo ele arrasta. E tem, agora não me lembro se foi Santo Agostinho, Santo Antônio, um dos santos disse, vá e pregue o evangelho. E se precisar, use as palavras. Porque você tem que viver aquilo, né? Você faz o seu storytelling a partir daquilo que você vive, efetivamente, né? Então vai muito de encontro aí com o que você disse sobre o exemplo. Bom, pessoal, nosso voo está de fato quase chegando aqui no final. E aí, como mensagem final de vocês dois, Max e Marcos, eu queria deixar em aberto aqui para vocês passarem um recado para todos os nossos ouvintes, talvez trazer algumas sugestões sobre a aplicabilidade do tema do storytelling, talvez alguma dica de literatura, talvez finalizar com alguma frase, com algum storytelling, enfim. O espaço é de vocês. Posso começar com o Marcos, depois a gente finaliza com o Max. Eu acho que a mensagem que a gente tem aqui é a mensagem de sermos bons ouvintes. Os bons ouvintes são pessoas que contam bem também, são pessoas que falam bem também, porque quando a gente ouve, a gente entende um pouco mais, a gente mergulha em tantos universos. Quantas vezes no nosso dia a gente não mergulha em vários universos das pessoas? Eu conversando com vocês aqui, eu estou mergulhando no universo de cada um de vocês. Então, o ser humano ele é curiosíssimo em relação ao outro ser humano. Ele não pode ver outro ser humano que ele quer saber daquele outro ser humano. Ele quer saber o que ele vive, ele quer saber o que ele faz.
E isso é mágico de nós, né? Tentarmos saber, tentarmos nos preocupar com a vida dos outros no melhor dos sentidos, nos preocupar em viver num ambiente de harmonia. E acho que ouvir é o primeiro passo para tudo isso. E quando a gente ouve boas histórias, depois a gente conta boas histórias também, né? Vamos lá, Max, contigo agora. Olha, depois do que o Marcos disse, eu fico até com vergonha. Sempre muito simplista, né? Sempre muito humilde. É muito bonito, muito humilde a pessoa dizer, olha, se eu quero ser um bom contador de histórias, eu primeiro tenho que ser um bom escutador de histórias. Quem diz isso é o Rubem Alves, né? Diz que hoje em dia é muito importante você ter não só boa oratória, mas boa escutatória. Né? Boa. Que é essa capacidade. E aí eu posso fazer um link fácil. Também precisamos ser bons leitores, né? Que é uma outra forma de escutar. E isso, infelizmente, em virtude da correria da vida, em virtude das redes sociais, né? Se nós ficarmos menos em redes sociais, há um número aí que aponta uma estatística que leríamos 200 livros por ano, né? Com o tempo que gastamos, às vezes, zapeando, né? Ou olhando, né, a vida dos outros, que às vezes nem tem nada de tão interessante, enquanto nós temos bibliotecas cheias de tanta sabedoria que a gente poderia beber. Então, o maior conselho que eu posso dar a todo mundo que queira entender o valor de uma boa história é visitar boas histórias, é consumir boas histórias. E não faltam de jeito nenhum. Nós temos aí excelentes autores que devem ser buscados, não para que você se torne apenas o melhor profissional ou aplicar no seu trabalho. Às vezes a gente tem uma visão muito pragmática, muito funcional. Eu leio para isso, eu leio para ser gente, eu leio para ter prazer, eu leio para poder viver outras vidas, eu leio porque é delicioso ler. Então é mais ou menos essa parada que eu gostaria de recomendar a todo mundo. Eu sou suspeito, sou professor de literatura, escrevo, né, tenho um blog, inclusive indico o maxfranco.com.br, onde eu trago sempre essas histórias e as minhas impressões sobre histórias, e que no fim é um canal para a gente trocar ideias, né, e aprender um com o outro, que foi mais ou menos o que fizemos aqui. Eu aprendi muito com vocês. O único defeito desse encontro é que ele acabou, que ele está acabando. Mas eu espero... vou procurar o Marcos nas redes sociais, vou procurar a Renata, o Daniel. Vai ser um prazer. Eu já tenho o prazer de ter esse contato. Espero que a gente possa estreitá-lo e eu aumentar ainda mais as minhas histórias a partir das histórias de vocês. Vai ser ótimo. Eu estou até com dó de terminar, gente. Não quero fazer um encerramento, Dani. Vamos seguir aqui, gente? A gente pode propor aqui, talvez, fazer um Storytelling parte 2, Storytelling o retorno, a continuação. Eu vou pesquisar os meus acervos aqui, eu tenho mais algumas. Boa. Uma nova temporada, né, do teu Storytelling. É isso. Olha, aí, pessoal. Fiquem à vontade. Conversar com pessoas inteligentes que queiram se promover a partir de assuntos pertinentes, relevantes, é sempre um prazer e é engrandecedor. E o prazer foi nosso. Eu quero agradecer demais a participação do Marcos, do Max. Obrigada pelo bate-papo, pelos ensinamentos, pelas dicas, pelas provocações. Esse realmente foi um podcast muito inspirador, né? E como a gente pode perceber, pessoal, contar histórias faz parte da nossa vida. A gente está mergulhado em narrativas o tempo todo, mesmo que a gente não se dê conta, né? A gente só deve escolher como a gente vai contar essas histórias, né? O formato de se contar a história pode prender a audiência, independente se é a família, se é colega de trabalho, se é no happy hour, se é numa apresentação, se você quer garantir aquela sua promoção no trabalho, ou simplesmente se você quer se inspirar, né? Contar histórias é fazer com que as pessoas viajem nas suas palavras, que elas possam rir, se emocionar, refletir e, mais do que nunca, se conectar. Eu e o Daniel, a gente espera que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo, mas não saia da janela e aguarde os nossos próximos podcasts. Muito obrigada. Esse podcast é apresentado pela Copastor.